minha gente, vamos conversar mais sobre o período do Renascimento, certo? Então, nós temos aí uma força latente das artes plásticas, num período que começa lá em 1200, e quando chegarmos a 1500, esse processo da dedicação à pintura vai eclodir, e à escultura também, importante se dizer, vai eclodir com um racionalismo, o apuro de novas técnicas. Então, a gente vai estar caminhando daquilo que é chamado a fase do rococó, mais lúdica, mais voltada ao encantado, atravessando o período do chiaro escuro, do qual o Caravaggio é um dos mestres mais celebrados, que é a fase do barroco, até que a gente chegue nesse momento do uso da perspectiva, do homem observado como o centro proporcional ou relativo das coisas do mundo, já que nós temos descobertas importantes, como a maneira que os planetas se comportam no universo, as descobertas de Galileu Galilei, do heliocentrismo, aquele geocentrismo será deixado para trás, e muitos dos conceitos da Idade Média também. E vamos partir para uma fase mais voltada à perspectiva, ao uso não apenas mais do chiaro escuro, como no barroco, mas também de uma forma mais racional de enxergar as coisas e menos religiosa. Então, esse período coincide exatamente com a ascensão das universidades, uma certa destituição daquele poder papal, né, que a gente sabe ainda será muito importante, mas existe aí um confronto com esses novos valores. Então, nós estamos fazendo uma leitura desse período a partir do romance O Mercador de Veneza, de Shakespeare, que a gente sabe que é um autor da literatura inglesa, mas que transporta a trama envolvendo Antônio, Bassanio e os outros personagens todos, nessa perspectiva, inclusive a Pórcia, né, que vai atuar brilhantemente nessa trama criada por Shakespeare. Estamos vendo também a história de Leonardo da Vinci num documentário à disposição de todos e todas gratuitamente na internet. E a partir de agora vamos começar a conhecer um pouco mais essa que já estava nos nossos primeiros exercícios, a Artemisia Gentileschi Lome, que é uma pintora importante dessa fase, inclusive refazendo a perspectiva de alguns quadros que ficaram famosos, por exemplo, na pintura de Caravaggio. E aqui a história de Artemisia, que foi vítima de uma terrível forma de pensar daquela época, né? Ela foi violentada, estuprada por um outro pintor que o pai contrata para que seja seu ajudante e professor de perspectiva, que era essa técnica muito importante que passava a ser usada na época. E o Agostino Tassi, que é esse homem contratado pelo pai da Artemisia Gentileschi, acaba por violentá-la e faz isso sequenciadas vezes, prometendo um casamento, uma reparação daquela importante máxima valorada da condição de virgem, né, que a moça precisava ter nesse período. Então, ele, no momento que deflora a Artemisia, essa era a palavra usada na época, destitui de valor os quadros e a arte dela. Então, o pai de Artemisia foi um homem corajoso até certo ponto. A gente vai ver que ela se sente abandonada por Deus, pela igreja, pelo pai, pelos valores que os homens pregavam. E vai ser submetida a julgamento, não o Agostino Tassi, que era realmente o criminoso,
mas a Artemísia será submetida a uma tortura com um determinado equipamento de tortura da época, sob as mãos que ela tanto precisava para pintar, para que se verifique se ela falava a verdade, se ela não tinha incorrido em pecado, para usar mais uma vez a palavra da época, a expressão da época, com outros homens, se realmente procedia o fato do que o pai dela estava acusando o Agostinho de ter sido o violentador, o estuprador, o deflorador, o usurpador da honra da família, né? Então, esse processo pelo qual passa a Artemisia Gentileschi está todo narrado aqui. A autora foi bastante lúcida e a maneira como ela recupera os dados do julgamento e recria a realidade da época trazem da mesma forma que esses outros filmes que foram sugeridos, como, por exemplo, O Mercador de Veneza, adaptação da peça do William Shakespeare, uma sensação, uma experiência dos valores daquela época, e que estavam perpetrados na maneira de ver também a arte e na valoração das obras de arte. Então, a Susan Vreeland, ela faz esse retrato da pintora que está aqui para dizer a chamada do livro, desafiou seu tempo e ousou seguir seu coração. A editora é a José Olímpio, uma editora bem importante, né, para a literatura brasileira. A gente tem vários autores lançados por essa editora, Ariano Suassuna, Clarice Lispector, não foi inicialmente, foi pela noite, mas depois a José Olímpio tenta essa reaproximação com ela. E a gente tem aqui a publicação sendo datada, nessa edição aqui, ela é datada de 2010. Então, a tradução é do livro The Passion of Artemisia, e a capa, a interface do designer Sergio Liuzzi, o texto revisado de acordo com o acordo ortográfico, né? E a tradução The Passion of Artemisia, do título original do romance de Susan Vreeland, que é de 2002, uma edição publicada em acordo com a Viking Penguin, que foi quem publicou a versão em inglês. Então, aqui está a nota da autora. Ainda há uma pequena epígrafe aqui do Alden, que está escrita lá no Museu de Belas Artes, desde 1940, eles tinham dúvidas sobre sofrimento. Os antigos mestres, como entendiam bem sua condição humana, que alguém sofre enquanto o outro está comendo ou abrindo uma janela, ou apenas caminhando. E a nota da editora: qualquer ficção com base na história ou em um personagem histórico e deve ser obra de imaginação fiel ao tempo, à personalidade, mais fiel aos fatos, só na medida em que cria um drama convincente. Então, ela afirma aqui que está pegando os elementos da época, recriando, mas de forma que sejam mais verossímeis na ficção do que o seriam na própria realidade. Isso é alguma coisa também importante de se levar em consideração, porque muitas vezes a criação, a ficção, ela traz mais, ela relata mais, ela demonstra mais, denota mais a verdade do que a própria verdade narrada como fato, certo? Então, essa advertência sendo feita, né, para servir ao tema que escolhi, juntei personagens reais e fictícios, eliminei alguns e inventei outros. Usando o que é sabido, imaginei as personalidades e a relação de Artemisia Gentileschi com o pai e o marido, mas o julgamento e as ligações dela com Galileu, Cosimo Médici II, que é exatamente o patrono, né, o reitor de uma universidade onde Artemisia será aceita. Ela vai ser a primeira mulher a ser aceita nessa Universidade de Belas Artes. E o Michelangelo Buonarroti, o jovem Michelangelo Buonarroti, aquele Michelangelo que todo mundo já ouviu falar, da escultura de Davi, da Capela Sistina, o jovem Michelangelo Buonarroti.
Assim como o Michelangelo, a Artemisia também se torna amiga de Galileu Galilei, em virtude dela ter que sair de Roma, né, e se exilar em Florença, dada o escândalo e a situação, a sensação de abandono que ela fica após esse gesto impensado de colocá-la sob o julgamento e não o Augusto que havia deflorado, que havia estuprado, né, que havia abusado dela, da boa-fé dela, enfim, e da juventude, porque a Artemisia tinha apenas 18 anos. Então, vamos lá. Todos os quadros citados são, sem dúvida, atribuídos a Artemisia, mais ou menos na mesma cronologia que vão aparecendo no romance, e ela continua aqui como um pintor que veste personagens dos séculos anteriores com trajes contemporâneos. Tentei criar Artemisia Gentilesse de uma forma que faça sentido para nós, 350 anos depois, mas que esteja em acordo com a alma e os sentimentos da verdadeira Artemisia Gentilesse. Artemisia nasce em 1593, estamos falando aí do final do século XVI, e vive até 1653, ou seja, metade do século XVII. Para quem a história por trás da arte sempre foi algo muito importante. Então, o romance está dividido em 28 capítulos. Começa com o Sibylle, que é um instrumento de tortura que usaram para arrancar a verdade, né? Utilizado nas mãos de Artemisia, justamente essas mãos que legaram para o mundo obras de arte importantíssimas, porque a maneira de ver de Artemisia é bastante diferente dos outros pintores, sobretudo para a época. Então, ela transcende esse período e é importante dizer, reivindicar a Artemisia Gentilesse, esse lugar na pintura renascentista, diante do seu trabalho, diante não apenas das injustiças que ela sofreu, mas da dedicação que ela teve e da firmeza em se manter trabalhando e investindo na sua arte, na sua genialidade, no seu modo de pintar, na sua firmeza nas pinceladas, apesar dos pesares, apesar das torturas, né? Então, é exatamente esse começo do julgamento, desse processo, que vai dar início ao livro. Eu vou ler um pedacinho que é para que vocês se animem a investir nessa leitura também. O Sibylle. Meu pai andava ao meu lado para me dar coragem, a mão tocando de leve o laço nas costas do meu corpete. O sol da manhã, que já aquecia minha cabeça, e as pedras da piazza formavam uma sombra imóvel da força do inquisitor e marcava grotesca a corda na parede da Pordenona, onde ficava o tribunal do Papa, parecendo uma lágrima. Você sente um certo desconforto, Artemisia? Só um aperto, disse meu pai, olhando bem para a frente. Ele estava se referindo ao instrumento chamado Sibylle. Se com as mãos amarradas eu confirmasse o que falei nas semanas anteriores, o tribunal saberia que era verdade e acabaria o julgamento. Não o meu julgamento, fiquei repetindo para mim mesma. Não era eu que estava sendo julgada, era Agostino Tassi. A acusação que meu pai fez por escrito ao Papa Paulo V ecoava nos meus ouvidos. Agostino Tassi deflorou minha filha Artemisia e teve relações carnais forçadas várias vezes, o que causou graves danos para mim. Obrigada. Valeu. Horácio Gentilesse, pintor e cidadão romano, humilde acusador, e não pude vender o talento dela para a pintura por um preço tão alto. A acusação que meu pai fez por escrito ao Papa Paulo V ecoava nos meus ouvidos. Agostino Tassi deflorou a minha filha Artemisia e teve relações carnais forçadas várias vezes, o que causou graves e imensos danos para mim, Horácio Gentilesse, pintor e cidadão romano, humilde acusador, e não pude vender o talento dela para a pintura por um preço tão alto. Eu não quis que ninguém soubesse. Não ia dizer nem para o meu pai, mas ele ouviu meu choro e me obrigou a falar.
Tinha também aquele quadro que Agostinho elogiou e que depois sumiu. Meu pai acusou-o de furto. Quanto tempo mais? Perguntei. Pouco. Não olhei para nenhum rosto da multidão que se apinhava à entrada da Torre de Nona. Já sabia que veria naquelas caras. Curiosidade, lasciva, acusação, desprezo. Mas olhei para a madressilva amarela que floria nos muros de estuque, no tom ocre romano. Cada cor fazia a outra mais vibrante. Papai tinha me ensinado. Flores perfumadas, os mendigos gritavam, oferecendo-as para as mulheres que iam acompanhar o processo no tribunal morfado. Tudo pelo preço de um diúlio. Um aleijado jogou na minha mão uma flor murcha, fedendo a urina. Ele sabia que eu era Artemisia Gentilesse. Joguei a flor no joelho disforme dele. Senti um aperto na garganta seca ao entrarmos na escura e úmida sala del tribunal. Bom, esse romance mostra de forma ficcionalizada todas as nuances daquele processo pelo qual passou a Artemisia. É um livro, aqui algumas frases, né, para que vocês se animem à leitura, uma história de aventura, arte e glória da Renascença italiana. A Vogue diz que a Susan Breland penetrou na mente da artista. Margaret George diz aqui, ela que é autora de Mary, Old Magdalene and the Autobiography of Henri VII, né? Diz do livro, um interessante e provocador retrato dessa figura admiravelmente pioneira. O romance brilha sem ser superficial, é sombrio sem ser melancólico e nos dá uma visão privilegiada da alma de uma mulher extraordinária. Bom, então está aqui o livro da José Olímpio, de 2010, e o nosso retorno assegurado por essas leituras que incluem no nosso estudo sobre o período renascentista a Artemisia Gentilesse Luomni. Ela mais tarde vai acabar sendo também casada, né, com outro pintor no momento em que se muda para Florença. Até a próxima aula. Vejo vocês muito em breve.